podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Estamos de novo convosco para mais um podcast Hospital da Luz. Olá a todos, especialmente aos pais e às mães que nos ouvem, porque hoje é com eles que estaremos a conversar. O pediatra responde. A pandemia da Covid continua entre nós e, claro, continua a ser uma das nossas principais preocupações. Para todos os pais e mães que já voltaram aos seus locais de trabalho e cujos filhos já estão na creche ou na escola, estes meses estão com certeza a ser um período cheio de sobressaltos e muitas dúvidas. Para evitar fazer os nossos filhos correr riscos de apanhar Covid, por exemplo, se calhar vamos ter tendência para deixar de os levar à urgência ou à consulta de rotina com o pediatra, ou para atrasar a toma das vacinas obrigatórias. Isto é um erro, naturalmente, e já falaremos disto. A verdade é que nunca como agora se falou tanto de vacinas, e porque a Covid pode levar-nos a questionar aquilo que sempre foi tão óbvio. Convidámos a pediatra Marta Valente, do Hospital da Luz Lisboa, para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas nesta matéria. Olá, Marta. Olá, muito obrigada pelo convite, por estar a falar de um assunto que é tão importante para mim. É verdade. Connosco está também a Sofia Chambino, mãe de 2 crianças e profissional da área do marketing. Bem-vinda a este podcast, o Pediatra Responde. Obrigada, olá a todos. Marta, comece por si. Tem-se falado tanto de vacinas nos últimos tempos por causa da Covid-19. Para sabermos do que é que estamos a falar, explique-nos esta coisa básica. O que é uma vacina e para que é que serve? Então, a vacina é um medicamento e a sua principal função é prevenir doenças que são doenças infecciosas, e ao darmos uma vacina estamos a dar um produto biológico em que vamos conseguir ganhar defesas, ou seja, estimular o nosso sistema imunitário para combater esse agente. No fundo, nós pegamos no próprio micro-organismo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, eles são manipulados a nível laboratorial e essa manipulação vai permitir ou que esse micro-organismo fique muito, muito fraquinho, ou seja, a versão muito light desse micro-organismo, e por isso vai, no fundo, fazer a mesma coisa que é estimular o sistema imunitário, mas não causar uma verdadeira doença ou uma doença grave, ou então pegar em pequenas partes desse micro-organismo e fazer com que, na mesma, o nosso corpo reconheça como sendo uma coisa estranha e na mesma estimule o nosso organismo a formular essas defesas que nos vão proteger com uma coisa que cada vez mais nós ouvimos falar, que são os anticorpos, que eu acho que agora toda a população já ouve falar e sabe o que é. E por isso esses anticorpos vão ser produzidos na resposta a esse estímulo que damos. E isto é importante saber. Porquê? Porque as vacinas são diferentes consoante a forma como foram feitas. E isso é, ou seja, podemos ter vacinas vivas, que são estas tais em que temos o tal micro-organismo muito enfraquecido, mas que no fundo não deixa de não ser um micro-organismo, mas que não vai à partida numa pessoa saudável causar doença. E temos as vacinas, que são as tais partículas, que de alguma maneira são as tais vacinas inativadas, que essas são as vacinas mortas e que no fundo é só um mimetismo da resposta, ou seja, uma similaridade com a resposta. Isto é importante quando se falarmos hoje sobre contraindicações à vacinação, ter a noção destes dois conceitos. Falaremos com certeza. Eu, Sofia, já tenho aqui imensas perguntas, mas imagino que também tenho. Tenho algumas. Marta, o nosso Programa Nacional de Vacinação é bom, e porquê é que os pediatras propõem tantas vacinas e porquê é que demoram tanto tempo a entrar no programa? Então, o programa, assim de uma forma muito direta, é um programa muito bom e a partir de hoje, se calhar um dos melhores programas que existem a nível europeu e a nível mundial, porque hoje o programa muda. E é importante ter a noção que este dia 1 de outubro é uma data a assinalar e se calhar para muitos pais uma data tão importante. Sim. E eu vou explicar porquê. Estamos a gravar este podcast no dia 1 de outubro. Exatamente. E por isso, o programa é bom, definitivamente. Agora, há um conceito que eu acho que é fundamental os pais perceberem, mas também até às vezes os próprios profissionais de saúde. O Programa Nacional de Vacinação não é igual à vacinação individual. Ou seja, o nosso Programa Nacional de Vacinação neste momento protege contra 13 doenças. Várias doenças que vão desde proteção com diferentes tipos de meningite, infecções respiratórias, a infecção ao papilomavírus, que no fundo está muito associada a casos de cancro. Por isso temos aqui uma variedade imensa dentre hepatites que varia nesta situação de doenças que são preveníveis. Qual é o intuito de um Programa Nacional de Vacinação? E novamente vou usar um conceito que acho que todos conhecemos, conceito de saúde pública. Ou seja, quando nós temos um Programa Nacional de Vacinação, estamos a criar vacinação universal para uma população. A ideia é conseguirmos o máximo de benefícios, de ganhos em saúde para esta população. E por isso eu tenho que escolher muito bem as minhas vacinas para ter a certeza que o que eu estou a escolher vai ser benéfico para a população. E apesar de não ser
A parte mais importante, porque como eu disse, o mais importante são os ganhos em saúde, ter a certeza que beneficiamos uma população, temos que ter um conceito que, por muito que custa à população, existe, que é o conceito de custo-benefício. Ou seja, quando eu tenho uma Direção-Geral de Saúde que já se percebeu que precisa de estar presente para tantas coisas, se eu tenho que optar em ter a certeza que tenho um bom programa oncológico, que tenho um bom programa de vacinação, que tenho um bom programa para outras doenças cardiovasculares, eu tenho que saber dividir para conquistar. E por isso, quando um programa é feito para beneficiar a população e ter estes ganhos em saúde que vamos melhorar bastante a nossa saúde pública, prevenindo um conjunto de doenças que são preveníveis e que de alguma maneira vão beneficiar toda a população. Porquê é que demora tanto tempo? Exato, ou que não é demorar tempo, é quando um pediatra decide esta vacina também é boa para o seu filho, mas não está no programa e eu recomendo, ele está a fazer uma prescrição individualizada, ou seja, as vacinas quando à partida estão no mercado é porque são boas. A grande maioria previnem doenças importantes, mas às vezes essas doenças são tão raras que eu não tenho capacidade de o pôr num programa. E há outra coisa importante que é a quantidade, e isto novamente no Covid tem sido muito falado. Tudo acaba, não é? Os recursos são findáveis, não são infindáveis, ou seja, se eu vou pôr uma vacina no programa, tenho que ter a certeza que o ponho e que é sustentável. E o pediatra, quando prescreve aquela vacina, não tem que pensar nisso, só tem que saber se existe na farmácia. Num programa, nós temos que ter a certeza que compramos as vacinas todas que são precisas, que toda a gente é treinada para fazer aquelas vacinas, ou seja, tem que se fazer um investimento nos profissionais de saúde, no ensino à população e em recursos. E eu não posso pôr um programa hoje e acabar com ele amanhã, porque afinal não havia vacinas suficientes no mercado para as comprar. E por isso não é demorar tempo, é escolher o que é certo, ganhar benefícios em saúde e garantir que é sustentável, sempre no intuito da saúde pública. E quanto mais pudermos pôr e mais pudermos prevenir, assim vai ser, mas com conta, peso e medida. E porquê é que há tantas vacinas extra-programa, sobretudo nos primeiros anos de vida das crianças? Não há tantas, é um conceito que... Aos pais parece. Pronto, agora muda um bocadinho, porque havia uma vacina, tem vindo a mudar. Como eu disse, se nós virmos quais são as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatria, neste momento estamos reduzidos bastante o que é que são as vacinas que são recomendadas a nível extraplano. Havia uma vacina que era recomendada extraplano que vai deixar de ser, exceto para grupos, que é a vacina contra o meningococo B, que é a Bexsero, como os pais conhecem tão bem, porque é uma vacina que entra hoje para o Programa Nacional de Vacinação. Ótimas Ou notícias. seja, tal e qual. Ou seja, é uma vacina que deixa todas as crianças que nasceram a partir de 2019 têm direito à vacina, em particular, mesmo que já tenham começado o seu programa de vacinação pago pelos pais, têm direito a completá-lo sobre a alçada do Serviço Nacional de Saúde, e esta vacina são 2 doses mais um reforço, ou seja, aos 2 meses, aos 4 e depois aos 12 meses, por isso esta vacina agora passa a fazer parte do programa. Por isso, é menos uma que os pais têm que se preocupar. Depois, há uma outra, a outra vacina que atualmente está a ser, isto protege contra a doença do meningococo, ou seja, uma meningite. Nós temos uma outra vacina que também protege contra a meningite no programa, que é a vacina contra o meningococo C, ou seja, não é o B, é o C, e é uma vacina que já está desde 2006 no programa. Atualmente, os pediatras, e esta é outra das vacinas, que é extraplano, que protege contra o A, o W, o A, o C, o W e o Y, que no fundo são diferentes tipos de meningococo, ou seja, do tal bactéria que causa a meningite. E a que nós temos no plano só protege contra o C. E porquê? Porque o C, há muitos anos atrás, era o principal causador de meningite a nível europeu e a vários outros países. E agora já não é? E agora já não é, foi substituído pelo B. E por isso, desde que se conseguiu fazer, foi uma vacina relativamente fácil de desenvolver, uma vacina com uma grande capacidade de causar esta tal imunidade que eu já falei, e por isso teve imenso sucesso. E conseguiu-se, aquilo que se teve que começar por fazer várias doses, atualmente a doença é tão baixa e já se conseguiu uma imunidade tão boa, que já só fazemos uma dose aos 12 meses. E por isso deixou de ser uma doença tão relevante, mas que temos que continuar a vacinar para não voltar a surgir. A do B é que neste momento é que está em maior quantidade, ou seja, é que tem maior incidência, e por isso é que foi tão importante pormos a Bexsero no programa. Este A, C, o C já não conta, o W e o Y, também são causadores de meningite, mas em quantidade, ou seja, em incidências muito, muito, muito pequenas. E aqui voltamos sempre à mesma conversa. Conseguimos, é custo efetivo, havendo uma incidência tão baixinha,
pô-la num programa universal, era mais importante pôr a B, se calhar. Mas existe vacina disponível Existe, para... exatamente. E Existe. está a ficar ao individualmente. critério dos pais e do médico assistente. Sim, que recomenda. a recomendação, nós sabemos que os casos, ou seja, houve um surto grande, há vários surtos, houve alguns casos na Europa, essencialmente o W tem vindo a crescer paulatinamente. No Reino Unido eles começaram com um número muito pequenino de casos e de repente nos adolescentes houve ali uma explosão de casos e até que os obrigou a pôr a vacina para os adolescentes, fazendo catch-up até para os da universidade. No programa. No programa, deles, sim. exatamente. Em Portugal, o grupo com mais casos atualmente é abaixo do primeiro ano de vida. E não quer dizer que esta doença nos adolescentes não possa surgir. E o W tem um probleminha, que é, enquanto que nós sabemos muito claramente quais são os sintomas de meningite, o W comporta-se às vezes um bocadinho diferente, dá quadro muito gastrointestinal. O vômito, a diarreia, a febre, e só as coisas minhas, a meningite é fulminante, é muito rápida, mas às vezes isto engana um bocadinho o pediatra que não está tão habituado. Então houve muitos casos que foram perdidos, ou seja, não foram logo diagnosticados, e isto pode ser fatal, por causa destas alterações, e isto também ainda fez mais querer-se introduzir a vacina. Em Portugal os casos continuam a ser baixíssimos, é abaixo do primeiro ano de vida essencialmente. Então o que é que a sociedade recomenda? Que se os pais puderem, é recomendada fazer esta vacina. Se for abaixo do primeiro ano de vida, antes dos 6 meses, fazem 2 doses e depois fazem um reforço ao primeiro ano. Se for acima dos 6 meses, fazem uma dose e um reforço ao primeiro ano, ou seja, aos 12 meses. Se for acima dos 12 meses, fazem uma dose única. E substitui, como aos 12 meses, como eu já expliquei, tem o tal C, a vacina contra o meningococo C, não faz sentido fazer 2 contra o meningococo C. E então substituímos essa vacina e introduzimos essa do ACWY, o que não quer dizer que não seja obrigatório mantermos uma boa vigilância, novamente uma palavrona, mas que toda a gente conhece, epidemiológica, para sabermos se os casos estão a aumentar ou não e a comissão que toma estas decisões decidir quando é que é a altura ou não de se introduzir esta vacina. Que outras vacinas? Ou seja, já falámos da que a do meningococo P já não vai ser extra, porque já está lá. A ACWY é capaz de ser daquelas mais importantes e que os pais que se fala mais. Depois há uma outra vacina que também é muito recomendada, que se deve lembrar, que é a vacina contra as gastroenterites, que é a vacina contra o rotavírus, que há 2. E inicialmente pensou-se que ia para o plano, e agora ficou reduzido apenas a grupos de risco, que ainda não estão definidos pela DGS. O programa entra hoje em vigor, mas os grupos de risco não estão definidos. Ou seja, nós ainda não sabemos quem vão ser as crianças que têm direito a fazer essa vacina contra a gastroenterite do rotavírus. E por isso os pediatras também recomendam fazer a vacina, idealmente a começar a partir das 6 semanas de vida e depois tentar terminar tudo nos primeiros 6 meses, é obrigatório. E é uma vacina que, não causando uma doença assim tão grave, e que normalmente nós temos a sorte de ser um país desenvolvido e por isso tudo o que a gastroenterite causa, que é desidratação, nós conseguimos rapidamente corrigir, que é o grande problema dos países que não têm acesso aos cuidados de saúde. É uma vacina que está muito associada ao absentismo, dos pais, porque uma gastroenterite pode levar uma pessoa a ficar uma semana em casa, porque a criança não pode ir com vómitos e diarreia para casa. E por isso, tal e qual. E por isso é uma vacina que até é recomendada ser feita. 2 ou 3 doses, dependendo da escolha da vacina que é feita pelo pediatra. Depois, o que é que há mais extraplano que pode ser importante? Havia uma vacina extraplano, que já vamos falar, muito importante, que é a vacina contra o papilomavírus, que era extraplano por causa dos rapazes. E voltamos aqui a falar um bocadinho deste conceito de ganhos em saúde e custo-efetividade. O grande problema do papilomavírus, há diferentes tipos de papilomavírus e que podem estar associados tanto a doença ginecológica benigna como a cancro. E o cancro do colo do útero é a principal causa de doença causada pelo papilomavírus. E o que nós queremos com a vacinação é prevenir que a pessoa se infecte. E por isso mesmo a vacinação deve ser feita antes da vida sexual e neste momento está no programa a partir dos 10 anos de idade, com um quadro de 2 doses. E isto era feito para as raparigas porque no fundo são aquelas que têm o grande ónus da doença, não é? São os aquelas... rapazes também são portadores, não é? Pronto, e aqui os rapazes têm 2 variantes. A primeira é que podem ser eles transmissores, e se tivermos alguém que por qualquer motivo não foi vacinado ou fez um esquema mal feito, vai haver risco de transmissão. Os rapazes também podem ter doença. É uma doença menos frequente, pode ser benigna ou maligna, é uma doença essencialmente a nível anal e que pode só vir a ser diagnosticada e depois, e isto não há dados, há estudos
mas não há assim tantos dados. Ainda não há evidência. Há alguma evidência, eu não posso dizer que não há evidência, mas não é assim uma coisa ainda tão robusta como se precisa. Que é, nós sabemos que o papilomavírus está eventualmente associado a cancros, como nós chamamos da cabeça-pescoço, ou seja, de toda esta zona. E por isso, obviamente, que isto também abrange e atinge os rapazes. Agora, há aqui algum confundimento com outros fatores e por isso isto não é assim tão robusto. E ao introduzir nos rapazes, vamos estar a permitir que, por exemplo, um rapaz que esteja numa zona, e atualmente esta história, agora a Covid parou um bocadinho isto, mas esta ideia de nós moramos hoje aqui e temos um filho nosso aos 18 anos que vai estudar para outro país é a coisa mais Normal, banal sim. nos dias que correm. E por isso este contexto de não estarmos a ter rapazes a ter uma vida sexual ativa em populações totalmente protegidas, obviamente que existe. A vacina foi introduzida a partir do dia de hoje, por isso todos os rapazes atualmente já não precisam ter esta vacina como extraplano, fazem no seu programa, rapazes nascidos a partir de 2009 podem fazê-lo e ao fazê-lo, desde que, novamente, tal como eu falei com o Bexero, se já tiverem começado a pagar, podem terminá-la no seu programa até aos 27 anos. Diga. Estas vacinas podem ser feitas no Hospital da Luz ou têm que ser feitas no centro de saúde? Praticamente todas as vacinas podem ser feitas cá. Como é que funciona? Tudo o que pertence ao Programa Nacional de Vacinação é um direito da pessoa poder fazer a sua vacina. E por isso cá tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa. A única diferença é que, como estamos num hospital privado, o ato da vacinação, ou seja, o ato de um enfermeiro espetar uma agulha no braço de alguém, ou eventualmente ou na perna, ou dar pela boca, tem que ser, afere um valor que será dependente do seguro. Ou seja, não se paga a vacina, não se paga o produto, paga-se a administração da vacina. E isso é feito no nosso centro de vacinação e o ideal, na realidade, é a pessoa telefonar a fazer a sua marcação. Não precisa de ser utente do Hospital da Luz. Vai passar, obviamente, a ser quando vier, mas não precisa de ser utente. Basta telefonar, marcar e, desde que traga o seu boletim de vacinação, vai fazer essa atividade. Se for uma vacina extraplano, aí há duas variações. Ou é um utente nosso e até no próprio dia da consulta vem e tem que ter é sempre uma coisa, uma prescrição médica. E tem duas hipóteses, ou as vacinas mais comuns o Hospital da Luz tem, e por isso desde que tenha uma prescrição médica impressa, porque a mensagem em si, como isto não é uma farmácia, nós não conseguimos lê-la, tem que pedir mesmo ao médico para imprimir a prescrição, e desde que seja uma prescrição impressa, vem cá, marca igual a do programa e faz a sua vacina. Se a pessoa quiser, eventualmente, depois temos que ter aqui algum cuidado como é que a vacina é transportada, pode trazer a própria vacina para ser feita. E isto é importante, esta ressalva, para a BCG. Ou seja, a BCG é uma vacina que está no Programa Nacional de Vacinação para grupos de risco, e depois podemos falar um bocadinho mais de BCG e Covid, mas especificamente sobre esta, e não se administra cá, está bem? Administra-se, tem que ser, o pediatra, se vir a criança cá quando nasce, dá a indicação que tem fatores de risco para fazer BCG, mas tem que ser feita no centro de saúde. Mas o facto de podermos fazer todas as outras é muito confortável. Exatamente. E diga-me outra coisa, os meus filhos, uma mais do que outro, passaram por isto, sempre que faziam uma vacina ficavam com febre. E isto acontece porquê? E se há alguma maneira de evitar isto? Como lhe disse, um dos meus filhos acontecia isto recorrentemente e o outro não. Aí não há. Só fazendo aqui uma ressalva relativamente às vacinas extraplano, porque pode ser importante para quem nos está a ouvir, em relação à vacina da gripe, esta vacina também pode estar contemplada como vacina extraplano. Houve um alargamento de quem a Direção-Geral de Saúde recomenda para fazer a vacina em vários grupos. Desde acima dos 6 meses de vida, desde pessoas profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, como não terem o seu sistema imunitário a funcionar como deve de ser, ou patologia respiratória, como pessoas até de algumas instituições, e todas as outras que queiram fazer a vacina, obviamente que a podem fazer. Atenção que a título privado só se pode fazer a partir dos 3 anos, porque não há nas farmácias comerciais a vacina que permite ser feita a partir dos 6 meses. Tem que ser também com prescrição médica e que, na realidade, a Sociedade de Pediatria também recomenda a sua realização aqui com algumas regras. Primeira regra, nós voltamos à mesma coisa, os recursos são findáveis e por isso temos que tentar escolher. Por isso, se tivermos alguém na nossa família que é grupo de risco, serão esses que deverão, mesmo que não são grupo de risco e que estão em contacto, se calhar devem ser prioritários. Se temos alguém que
eventualmente mais pequena, exatamente, e que está nestas comunidades, poderá eventualmente ser benéfico fazer a vacina. Se houver vacinas disponíveis, que façam o máximo de pessoas possível. E esta vai ser a parte difícil de gerir, porque o pediatra que está a prescrever não sabe quantas vacinas é que estão disponíveis. E o que nós não queremos é tirar a quem, se calhar, até pode beneficiar da vacina porque está em contacto com um grupo de risco, mas também não queremos chegar ao fim de outubro e terem sobrado imensas vacinas na farmácia. E isto, eu não sei como se gere, mas é para dizer quais são as recomendações. Sendo que a mensagem este ano é vacinar. Então, Por isso é o que eu digo, acima dos 3 anos, vacinar. Como é que nós vamos, como país, usando uma expressão inglesa, cope, ou seja, conseguir suportar que estamos a escolher bem esta hierarquia, até se possível vacinar todos, é que vai ser mais difícil. Antes dos 3 anos também não há inverno sem miúdos, Mas como pronto, dito, mas antes não é? dos 3 anos também não se pode fazer a título privado, tem que ser mesmo grupos de risco, está Então, bem? e esta coisa da febre quando se faz Pronto, vacina? e voltando então à febre, e peço desculpa, mas achei que esta notinha era muito Obrigada. importante. Em relação à febre, a febre é uma reação inflamatória, ou seja, quando nós temos qualquer coisa que seja porque tivemos uma infecção, o nosso corpo tem que reagir produzindo os tais anticorpos, fazendo uma reação imunitária. E parte dessa reação imunitária é a produção de um conjunto de células, que são as tais células do nosso sistema imunitário, que vão desencadear um conjunto de mecanismos, entre eles febre. E esta febre é um mecanismo altamente natural que acontece. A febre associada à vacinação não é de todo perigosa, e chama-se, tem mesmo um conceito que é a febre pós-vacinal. E por isso, à partida não se faz nada. A criança tem febre, faz paracetamol. Os pais só têm que estar atentos. A febre acontece essencialmente nas primeiras 24 horas pós-vacinação. O que é que nós sabemos? Sabemos que há crianças que fazem uma coisa que se chama a convulsão febril, ou seja, que têm febres muito altas e que podem fazer uma convulsão, a partir de crianças sem problema. Não é totalmente consensual, mas se deve tentar prevenir essa febre nessa situação, porque também não está 100% determinado se vai realmente travar a tal convulsão febril, e isso depois eu deixo um bocadinho ao critério do pediatra que conhece a criança e se houve alguma experiência. Atenção, que convulsão febril pós-febre, numa criança que esteja bem, não é contraindicação para não fazer as próximas vacinas. Pois era isso que eu lhe ia perguntar agora a seguir, Isso se há não- alguma circunstância em que devemos não adiar é. a vacinação, E- ou se há contraindicações para Há vacinarmos as contraindicações nossas específicas, crianças. há contraindicações importantes, são poucas. Só em relação à febre, fazer o paracetamol, o Benuron se a pessoa tiver febre, a Bexero, que é a tal vacina contra a meningite. Isto é importante porque mais gente vai começar a fazê-la. Quando é dada junto com outras vacinas, dá muito mais febre do que qualquer outra vacina. Ou seja, nós falamos que uma vacina em situação normal dá ali à volta de 20 e poucos %, Bexero pode chegar aos 60%. E eu posso ir buscar estudos que ainda nos dão mais percentagem, que eu os conheço bem. Isso quer dizer que não devemos fazer juntamente com outra vacina? Não quer ou- dizer nada disso. Agora vai fazê-las juntas porque estão no programa e não vamos mudar o programa, porque o programa foi bem estudado e isto até é uma variação de como foi os estudos iniciais para estas doses que são feitas aos 2, 4 e 12, até uma variaçãozita em relação àquilo que foi inicialmente aprovado, mas que o Reino Unido desde 2015 que o faz, com muito bons resultados e com estudos pós ter introdução e pré-introdução em que dão resultados ótimos. Portanto, um alerta aos pais que vão provavelmente Ter febre. as crianças. vão ter Exatamente. O que é que É uma inevitabilidade. Tal e qual. O que é recomendável? E isto que fez-se no Reino Unido, e isto é importante, porque é que não se queria... Ou seja, a pergunta foi, porque é que nós, se calhar, não fazemos logo paracetamol a todos antes de fazerem febre? Porque houve aqui uns estudos, há uns anos atrás, que parecia que ao estarmos a travar esta resposta inflamatória, que eu expliquei, também estávamos a diminuir um bocadinho a resposta da imunidade. E por isso parecia não dar tantos... Mas isto nunca foi provado que tivesse impacto clínico. Ou seja, nós quando medimos se a vacina resulta ou não, temos duas maneiras. Ou medimos os anticorpos, que também se ouve falar muito no Covid, ou vemos se há menos doença, que é a imunogenicidade, dizendo aqui uma palavra feia, ou se a vacina é eficaz ou não. E nós às vezes nem sempre temos correlação entre ser muito imunogénico e ter muito significado clínico. Mas aquilo que se recomendou foi, ok, isto apareceu nos estudos, não vamos fazer. Porque quando é feito quando há febre, não parece trazer qualquer problema. Na Bexero, recomenda-se eventualmente fazer paracetamol quando se dá a vacina. Ou seja, ao mesmo momento, ou um bocadinho antes de fazer a vacina e depois de mais 2 doses durante as 24 Pois, se a horas. probabilidade de ter febre é tão elevada, mais vale. Exatamente. E já há estudos que mostram que não se altera a capacidade de resposta imunitária à vacina por se fazer isto. E por isso o Reino Unido, desde o início, que a implementou assim. Contraindicações raríssimas e a maior parte delas temporárias. Grande contraindicação,
crianças que não tenham o seu sistema imunitário a funcionar em pleno, ou seja, têm aquilo que nós chamamos de uma imunodeficiência, não devem fazer estas vacinas vivas, que eu falei logo no início. Sim. Ou seja, a vacina viva significa que temos o micro-organismo muito fraquinho, mas que nós, como é muito fraquinho, combatemos-lo rápido. Quando não é fraquinho, e quando nós não temos defesas nenhumas, ele faz o que quer. Está na praia dele, multiplica-se. Por isso está contraindicado. Alergias, que é normalmente outra questão. É raro haver uma contraindicação por uma alergia. Se se detecta que há uma alergia a um componente da vacina, o que é que se deve fazer? Mandar para o imunoalergologista para estudar se realmente essa alergia existe e recomenda-se, se já houve uma reação, se há uma suspeita ou reação alérgica ou mesmo uma anafilaxia, que é aquelas reações alérgicas muito graves, deve fazê-la em meio hospitalar. É a única diferença, mais nada do que isso. E depois há uma outra contraindicação, vacinas vivas em grávidas, dependente, são coisas. E se a pessoa tiver uma doença na altura grave, deve esperar a estabilização da sua doença grave, não estamos a falar de meninos constipados, eles devem fazer as suas vacinas para depois fazer a administração da vacina. E depois há contraindicações muito específicas que os pediatras dirão aos pais. E diz tanta coisa sobre as vacinas causam autismo ou podem causar doenças autoimunes, isso é verdade? Então vamos aqui separar as águas. Causam autismo? Não. Ponto. Assim, muito grande, muito redondo. Desde sempre se tentou associar algumas coisas que nós não conseguimos explicar muito bem a várias coisas que são feitas. A vacinação foi um bode expiatório, infelizmente, com grupos a crescerem nesse sentido. Isto já existia antes, mas houve aqui um acontecimento nos anos 90, que foi uma publicação que surgiu numa revista muito importante para os médicos, que fazia esta ligação entre a vacinação, uma vacina muito específica, que era a vacina do sarampo, da rubéola, da papeira, que é feita aos 12 meses, que é feita normalmente a primeira dose aos 12 meses, e que os pais, e que, os autismos também aparecem muito, o autismo em si, o espectro, aparece muito nestas idades também, ou começa a começar a manifestar e correlacionou-se. Um estudo com 12 pessoas, muito pequenino, uma amostra enorme, eticamente muito reprovável, porque as crianças foram quase escolhidas a dedo, eram amigos dos amigos, e que depois provado em tribunal com muitos ganhos monetários para quem o publicou. O que fez com que essa pessoa, não só o artigo fosse retirado, como essa pessoa deixou de poder exercer. E morreu de sarampo, creio eu. Pois isso eu não lhe consigo confirmar, vou ser honesta. Há estas correntes, estes grupos anti-vacina, e isto é perigoso, não é? Eu lembro da história o ano passado da miúda que morreu com sarampo. Pronto. Já não se morria de sarampo em Portugal há muito, muito tempo. Mas isto é perigoso nesse sentido. Ou seja, pronto, só para terminar o autismo, estudos feitos posteriormente, um deles com 1 milhão de milhão de crianças que depois foram avaliadas de diferentes formas, completamente retirou essa relação entre autismo e vacinação, e isso está fora de questão. A autoimunidade, aquelas doenças autoimunes, como uma diabetes, como uma esclerose múltipla, que nós não sabemos o que é que está verdadeiramente a causar, também não há qualquer relação entre vacinação e doença autoimune. Uma pequena ressalva, porque eu acho que todos os pais devem ser verdadeiramente informados. Nós sabemos que há alguns micro-organismos, alguns destes agentes patogénicos, que após a sua infecção podem causar uma doença autoimune. Exemplo clássico, a gripe. Ou seja, a gripe pode causar uma doença, que é um síndrome de Guillain-Barré, que no fundo aquilo que vai causar é uma doença autoimune em que há um enfraquecimento dos músculos e a pessoa fica com uma fraqueza muscular e às vezes até com dificuldade em respirar, porque os músculos não funcionam corretamente. Por isso, quando nós temos a gripe, doença, nós temos um risco, que é obviamente raro, mas pode acontecer, de ter um síndrome de Guillain-Barré. Está descrito casos de síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra a gripe. Agora, se nós compararmos o número de casos que existem pós-gripe versus o número de casos que existe pós-vacina, não é comparável. Ou seja, é óbvio que se aquilo o que é uma doença autoimune? É o nosso corpo produzir anticorpos contra si próprio, ou seja, é destruir-se a si próprio. E o que aconteceu, e está descrito na literatura, é que os nossos próprios micro-organismos têm pequenas partículas que são parecidas com partículas que nós temos. E por isso é que a vacina da meningite da Bexsero demorou tantos anos a ser produzida, porque havia uma característica que era aquilo que era o ideal, que era igual a nós, e obviamente que não podia entrar para a vacina. Porquê? Porque havia risco de haver esta tal reação autoimune. Obviamente que
Pode haver em alguns casos muito concretos, em que nós já sabemos que a própria doença em si pode causar doença autoimune, que pode haver uma reação autoimune pós-vacinal raríssima, mas que nunca vai ser na mesma magnitude do que pode acontecer com a própria doença em si. Por isso vale sempre a pena vacinar. Porquê que é importante nós sabermos isto? Porque os investigadores, ao saberem que isto existe, se sabem que aquele micro-organismo pode eventualmente causar uma doença autoimune, quando vão desenhar a vacina, vão buscar aquilo que à partida não causa, para conseguirmos ter vacinas cada vez mais seguras e cada vez sem causar isso. Por isso, não causa doença autoimune, mas se o próprio micro-organismo já de si pode ter essa consequência, há alguns casos descritos, mas nunca numa proporção semelhante. E para sermos o mais corretos, que eu gosto de correção nesse sentido. Relativamente aos grupos anti-vacina, distinguir 2 conceitos. O que é um anti-vax, que é as pessoas que recusam a vacinação, e o que são as pessoas hesitantes. E em Portugal, o que nós temos essencialmente é hesitação em vacinar, mais do que estes grandes grupos. Não quer dizer que não esteja a crescer. E não devia ser obrigatório? Isso é uma discussão que daria para outra hora de podcast, que depois podemos marcar. E que eu já tive em muitas situações de discussão disso, mas acho que há demasiados prós e contras para podermos pôr a questão assim tão taxativa. O que é que normalmente causa hesitação em vacinar? É desconhecimento. É a pessoa ir fazer as suas vacinas e ninguém te explicar para o que é que serve, quais são os efeitos adversos, porque é que pode dar febre e isso tudo. Por isso, houve um inquérito sobre confiança em vacinação aqui há muito pouco tempo, há 1 ano e pouco atrás. Nós somos o país na Europa com maior confiança em vacinação. Isso é para nos descansar. Grupos anti-vax, muito poucos. Aquilo que nós temos mais é a hesitação, que são pessoas que bem discutida e bem explicada vão fazer a vacina. Está bem? Por isso, sim, existem, sim, temos que estar atentos, sim, são perigosos, mas acho que Portugal, mesmo assim, temos ótimos pediatras, ótimos enfermeiros, ótimos profissionais de saúde que explicam muito bem aos seus pais, e os pais cada vez continuam a querer vacinar muito. E agora com este tempo que vivemos, com a pandemia, há muitos pais que se sentem inseguros e que preferem não levar os filhos a fazer as vacinas, que preferem ir adiando e saltando os meses importantes em que os miúdos devem ser vacinados. É perigoso vaciná-los nesta altura ou devemos continuar a fazê-lo? Deve-se continuar a fazer, e muito bem. A Direção-Geral de Saúde, quando nós profissionais de saúde nos começámos a perceber em março que pouco tempo depois do confinamento que estava a haver uma redução do número de crianças a irem fazer as suas vacinas, a própria Direção-Geral de Saúde lançou um apelo direto aos profissionais de saúde e aos pais, ou seja, atuam em diferentes frentes, seja mais pelos mídia, seja depois até mesmo de normas internas, em que a vacinação era um dos atos prioritários. Ou seja, não há motivo, porque à partida um hospital tem que ser seguro, tal como um centro de saúde. Por isso os circuitos estão bem estabelecidos. Por isso nós não vamos misturar pessoas com patologia ou pessoas que vão fazer apenas um ato de enfermagem ou um ato médico, como se quiser chamar. Ou seja, não se deve adiar a vacinação, é obrigatório vacinar e, de alguma maneira, isto tem que ser transmitido aos pais. E não há motivos, porque não queremos ter Covid e doenças preveníveis por vacinação. Já chega, já basta o Covid. E agora também com a Covid, falou-se muito que quem tinha feito a BCG tinha uma proteção especial e comparou-se imenso Portugal com outros países da Europa, que a Covid afetou muito mais outros países da Europa porque não tinham a BCG no programa deles e nós tínhamos no nosso. Pronto. Isto é verdade? É muito, ou seja, se vamos querer ser totalmente científicos, é muito difícil responder esta pergunta. Ou seja, aquilo que foi descrito foi que países que tinham tido BCG como vacinação universal ou seja, a nossa população ainda é extensamente vacinada contra a BCG, apesar de ainda já ter saído e estar só para grupos de risco, que realmente parecia que havia casos de doença menos grave nesses países. Isto é tudo estudos muito observacionais. Isto tudo que é observacional nós nunca podemos tirar. Não é novo, e é importante ter-se esta noção, que parece que a BCG faz uma coisa que é o treino do nosso sistema imunitário inato. Ou seja, nós temos o nosso corpo, quando contactamos com alguma coisa, que dá logo uma resposta imediata, e depois temos a resposta específica, que é para tentar combater aquele agente, e não só a doença geral que está a aparecer. Parece que a BCG tem algum efeito, mas já muito conhecido, de parecer treinar o nosso sistema imunitário inato. E foi por aí que se começou a pensar, será que?
Neste momento, na Europa, estão-se a fazer vários estudos, como deve de ser, ou seja, estudos controlados, aquilo que nós chamamos de randomizados, para tentar perceber se isto é mesmo verdade ou não. Neste momento, não há qualquer recomendação, seja internacional ou nacional, que se deve vacinar contra a BCG, com a BCG, aliás, para prevenir ou para reduzir a gravidade da doença contra a Covid. Porque a própria BCG, sendo uma vacina viva, é uma vacina que também tem algumas contraindicações e também tem algumas coisas que são bastante especiais, apesar de dever ser feita se for assim a indicação, está bem? Mas, neste momento, não há nada que diga que sim ou que não. Há estudos a serem feitos e no futuro se saberá essa Neste momento resposta. mantém-se só para grupos de risco. Exatamente. E seguindo aqui esta atualidade em que vivemos, está toda a gente à espera da vacina da Covid. O que é que vai ser isto? Quando a vacina aparecer, devemos vacinar as nossas crianças? Quantas vacinas é que vão haver? Há tantos estudos a decorrer ao mesmo tempo. Há um país a desenvolver uma vacina, outro país a desenvolver outra. Quantas vacinas é que vai haver para combater uma só doença? Como já falámos, às vezes há mais do que uma vacina para a mesma doença. E isso é bom, é muito bom. Eu vou-vos explicar porquê. Pronto, em relação à vacina, nós não sabemos nada. Não sabemos quem vai ser, quem vamos vacinar, quando é que vamos vacinar, quando é que vai haver uma vacina disponível. Não sabemos. Sabemos que é uma das vacinas que está a ter um desenvolvimento mais rápido do que alguma vez alguma vacina foi desenvolvida. Está o mundo todo impactado com isto. Mas em condições de segurança. E isso é muito importante. Eu tenho alguma experiência específica com uma das vacinas e tenho a certeza absoluta que todas as condições de segurança estão a ser cumpridas à risca para garantir que um dia que a vacina saia para o mercado, saia e saia bem. O que é importante nós sabermos? Isto é como tudo, isto é uma corrida. O que é que queremos? Boas vacinas, vacinas que protejam, mas é só pensarmos, se tivermos uma única vacina no mercado, nem sempre saberemos se aquela vacina vai ser adequada a todos os grupos, como viram, por exemplo, o exemplo da vacina da gripe. Há uma vacina que não pode ser feita abaixo dos 3 anos de idade. Sim. E o que é importante é, se tivermos 5 boas, temos 5 concorrências. Ou seja, vamos conseguir ter vacinas mais baratas, maior capacidade de produção e melhor distribuição. Coisa que só tivermos uma, temos um monopólio, por muito que há uma coisa muito importante que se chama a CEPI, que é um grupo, quase que pro bono, não sei se é exatamente correta a expressão que eu estou a utilizar, que tenta que haja uma igualdade e equidade de vacinação e que vacinas produzidas para situações de doenças emergentes, ou seja, coisas que ninguém estava à espera e de repente surgem e que é importante nós conseguirmos alguma equidade no mundo. Não podemos ter, por exemplo, um Donald Trump a definir que eu compro a vacina toda e só os Estados Unidos é que a tem. Isto não é justo, não permite que haja uma saúde pública global e por isso isto não pode acontecer. Termos 5 vacinas boas, é como eu disse, podemos ter se calhar vacinas mais adequadas para idosos, vacinas mais adequadas para crianças e por isso termos várias vacinas é bom. Neste momento não sabemos quantas doses é que vão ser precisas, não sabemos quem é que vão ser os grupos mais adequados, ou que a vacina vai resultar, sabemos quais são os grupos de risco, obviamente, mas também não sabemos se a resposta é melhor ou pior nesses grupos e por isso ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Nem quando é que vai estar pronto, mas que é o que toda a gente ter quer mais saber. vacinas não é mau, porque as vacinas podem ser diferentes, mas se todas cumprirem as regras de estudo, todas elas podem ser igualmente boas. Sofia, deixe-me aqui fazer só mais uma pergunta, estamos a terminar o nosso tempo. Creio que é uma dúvida também que a Sofia terá e que muitos pais e mães que nos ouvem têm. E quando houver a vacina, devemos vacinar as crianças? Temos sempre ouvido dizer que as crianças são o grupo de menor risco, no sentido em que têm Covid, mas são maioritariamente assintomáticas ou têm a doença com manifestação muito menos grave. A primeira pergunta que vai ter que se questionar é: pode-se vacinar as crianças ou não? Independentemente de pensarmos se devemos ou não devemos. Porque normalmente isto é feito hierarquicamente e por isso temos que perceber se realmente existe uma vacina para as crianças e se cria imunidade nas crianças. E aquilo que pode acontecer é, os primeiros grupos a serem sempre testados são os grupos em que temos pessoas saudáveis, adultos. E depois então há subgrupos que já estão a ser utilizados atualmente em ensaios clínicos, que são os idosos e eventualmente grupos pediátricos. Por isso temos que perceber se na altura vai haver uma vacina pediátrica ou não. E depois, as crianças, apesar de terem doença menos grave, podem ser, e isto, estudos são muito pouco consensuais, porque já se viu que a criança às vezes dizem que é menos transmissora, mas depois já saiu um outro estudo noutra revista muito importante que diz que afinal transmitem imenso, e por isso nós não sabemos, mas eventualmente vacinar as crianças, se houver vacinas suficientes,
pode até ser vantajoso para protegermos destes grupos de risco, que podem estar muito expostos às crianças. Por isso, não é de todo um disparate, mesmo não tendo doença grave, vacinar as crianças, porque podemos estar a proteger grupos de risco, podemos estar a permitir, nomeadamente, um desenvolvimento de uma escola e de uma organização até melhor se as suas crianças estiverem protegidas, mas temos que ver isto. Podem-se dar e se temos suficientes para toda a gente. Bom, estamos... eu adoraria ficar aqui, não sei, Sofia, adoraria ficar aqui mais umas horas a conversar sobre este tema, é fascinante. Então, com a Covid ainda mais, estamos hoje aqui no Departamento de Pediatria e a conversar com a Marta sobre isto. E ficou com certeza ainda muito para dizer. Voltaremos, espero contar convosco para um próximo podcast do Hospital da Luz sobre Muito este obrigada. tema. Obrigada. Obrigada a ambas pelas perguntas e pelas respostas. Quanto a si que nos esteve a ouvir, esperamos que este episódio tenha sido tão esclarecedor como foi para nós. Continua a acompanhar-nos nos lugares habituais e já sabe, se tem dúvidas, o pediatra responde.